Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando o nosso 6º dia de exposição no Evangelho de Marcos. Sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estaremos meditando nos capítulos 11 e 12. No capítulo 11, iniciaremos a 5ª sessão da nossa divisão do livro, divisão que intitulamos O Messias Servindo em Jerusalém. E logo no início do capítulo, o evangelista descreve a entrada de Jesus em Jerusalém, seguido da ordem de Jesus sobre a figueira infrutífera e o ensino sobre a fé persistente, e finaliza com a discussão com os líderes religiosos sobre o batismo de João. No capítulo 12, Marcos registra logo no início a parábola dos maus lavradores. Depois relata as poderosas respostas de Jesus aos fariseus, herodianos, saduceus e aos escribas. Marcos também registra o ensino de Jesus sobre sua divindade e a censura aos escribas e fariseus e o seu elogio à viúva que ofertou por fé. Vamos ao capítulo 11. No início do capítulo, o evangelista Marcos, do versículo 1 ao 11, registra o momento em que Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho e é recebido calorosamente pelas pessoas. Essa entrada de Jesus montado no jumento é o cumprimento da profecia registrada no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, onde está escrito que o rei de Jerusalém entraria na cidade sobre um jumentinho. Esse é o motivo de Cristo ter pedido aos seus discípulos para buscá-lo. Nos versículos 12 a 14, o evangelista relata como Jesus amaldiçoou uma figueira por não ter figos nela para ele comer. Ainda que o texto declare que não era o tempo de produzir frutos, a árvore deveria ter frutos, pois estava repleta de folhas e isso indicava que na árvore haveria frutos. Essa informação é confirmada pelos historiadores, pois, segundo eles, na Palestina, esse tipo de árvores costumavam dar frutos fora da época. E para reconhecer a sua frutificação, era só verificar as suas folhagens. Com essa maldição sendo proferida sobre a figueira, Jesus condenou a hipocrisia de um modo bem prático. No versículo 15 ao 19, o evangelista descreve Jesus indo ao templo para realizar uma limpeza nas práticas de extorsões que haviam nas vendas de animais para realizações dos sacrifícios. O templo de Herodes era dividido em 4 partes. Tinha o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o tribunal dos judeus e o santo dos santos. Essa prática de extorsão era realizada no pátio dos gentios, que era a maior área do templo. Essa atitude beneficiava o Sinédrio, que era a organização diretiva do templo e da cidade de Jerusalém. Jesus, com essa atitude de reprovação realizada ali no templo, atacou diretamente o poder mais alto em Jerusalém. Convém notar que os judeus esperavam que o Messias retirasse todos os gentios do templo, mas Jesus fez diferente, limpou o templo para os gentios, gerando mais um motivo para tratarem de buscar a morte dele. Novamente Jesus retorna para descansar na cidade onde ele estava hospedado. E do versículo 20 até o 26, o tema da figueira amaldiçoada retorna, pois no dia posterior à maldição, os discípulos vieram e viram que a figueira estava completamente seca. Quando Pedro exclamou a Jesus sobre a figueira, ele aproveitou a oportunidade para os ensinar sobre a fé e o perdão, atitudes que são tão necessárias no cristianismo. Jesus retorna a Jerusalém no dia posterior à purificação do templo, onde protestou contra as negociações realizadas ali e é confrontado primeiramente pelos líderes religiosos e herodianos, depois pelos saduceus e, por fim, pelo mestre da lei, os escribas. Vence e cala a todos com muita sabedoria. Os líderes responsáveis pelo Sinédrio iniciaram o plano de encontrar em Jesus algum erro fatal e o questiona sobre qual autoridade ele realizou aquele protesto no templo. Note, irmãos, que o evangelista Marcos ligou uma coisa na outra, pois aqui a autoridade de Jesus é questionada por causa da sua revolta contra as extorsões que haviam no templo. Jesus sabiamente responde com uma outra questão difícil de eles responderem. Jesus pergunta para eles se o batismo de João era do céu ou era dos homens. Essa pergunta os colocou em uma situação embaraçosa, pois se eles respondessem que era do céu, teriam que responder o porquê que rejeitaram. Se respondessem que não era do céu,
o povo todo se virava contra eles. Então eles preferiram não responder. E assim Jesus se isentou de dar a resposta que eles queriam ouvir. De alguma forma, eles queriam ouvir da boca de Jesus a declaração de que ele era maior do que o templo, para terem mais um motivo de o condenar. Vamos ao capítulo 12. Após Jesus vencer o primeiro questionamento dos líderes sobre a sua autoridade, ele os condena citando a má administração deles das coisas espirituais dadas por Deus, através da parábola dos lavradores maus. Nessa parábola, o dono de uma vinha, antes de viajar para uma terra distante, deixou alguns lavradores com a responsabilidade de cuidar da vinha. Esse dono seria Deus. Quando ainda estava naquela terra, enviou alguns servos para receber parte da produção. E, por fim, enviou seu próprio filho, pois os lavradores, que ele havia deixado para cuidar da vinha, havia maltratado aqueles servos enviados. Então o dono da vinha enviou seu próprio filho, pois talvez o filho seria respeitado. Mas os lavradores também mataram o filho do dono. Com essa parábola, Jesus confrontou os líderes religiosos sobre o quanto eles eram rebeldes e desobedientes a Deus, pois tinham rejeitado os profetas e também seriam culpados de matar o próprio Filho de Deus. Os líderes religiosos perceberam que Jesus estava falando sobre eles nessa parábola e só não o prenderam com medo da multidão. Dos versos 13 ao 17, os líderes religiosos trouxeram alguns herodianos para lançar um segundo desafio a Jesus. Agora eles queriam pegar Jesus em uma possível desobediência ao rei ou aos romanos. Pois, como já mencionamos anteriormente, os herodianos eram aqueles que se comunicavam constantemente com os romanos, tinham acesso direto aos romanos. A resposta de Jesus ao questionamento sobre o tributo foi através de uma moeda. Ao demonstrar a foto de César na moeda, provou que as responsabilidades civis não devem ser negligenciadas, ou seja, o imposto cobrado por César deve ser pago, assim como não se deve negligenciar as responsabilidades espirituais da nossa vida para com Deus. Do versículo 18 até o versículo 27, o evangelista Marcos nos informa novamente que os líderes religiosos chegaram para testar Jesus, mas agora os saduceus. É interessante notar que fariseus e saduceus eram dois grupos de pensamentos doutrinários diferentes, mas aqui se unem para juntarem forças contra o Messias. A pergunta deles é justamente sobre aquilo que eles não creem, a ressurreição. Contam para Jesus uma história onde uma mulher casa-se com um homem que morreu sem deixar filhos e, pela lei, o irmão desse homem deveria casar-se com ela e gerar filhos para o seu irmão falecido. Quando esse irmão casou-se com ela, também não deixou filhos e morreu. E isso ocorreu com todos os outros. Era um total de 7 irmãos. E por fim a mulher também morreu. A pergunta dos saduceus era a seguinte: na ressurreição, essa mulher será de qual dos irmãos? A resposta de Jesus foi simples, pois os informou que não haverá casamento após a ressurreição dos mortos, pois não haverá necessidade de reprodução. Nesse sentido, todos serão como os anjos no céu. E logo em seguida afirma que eles estão errados em não acreditarem que a ressurreição é um fato. E Jesus confirma sua declaração citando os nomes de Abraão, Isaque e Jacó, que foram mencionados por Deus na aparição a Moisés na sarça ardente, lá em Êxodo, indicando que eles estavam vivos e não mortos. Isso indicava que ressurgiriam também. E não acreditar nisso era um grande erro que eles cometiam. Jesus citou essa passagem do livro de Êxodo também, porque os saduceus acreditavam que a única parte do Antigo Testamento que tinha um grande valor para eles era o Pentateuco, e rejeitavam a maioria dos outros ensinos. Do versículo 28 ao 34, chegou a vez dos escribas interrogarem a Jesus. Eles os interrogam sobre o mandamento mais importante da lei. Convém notar que os escribas eram considerados intérpretes das Escrituras. Jesus respondeu à pergunta dos escribas recitando o Shema, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 4 e 5, onde Deus conclama ao povo de Israel que o amem de todo o coração, com toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças. Mas Jesus não respondeu somente à pergunta dos escribas. Deixou para eles uma lição importantíssima, citando um segundo grande mandamento, registrado em Levítico, capítulo 19, versículo 18.
onde está escrito que deve-se amar o próximo como a si mesmo. Com essas declarações, ele sentencia esses 2 mandamentos que se resume neles toda a lei e os profetas. O escriba elogiou a Jesus por essas respostas e Jesus lhe disse: olha, você não está longe do reino de Deus. Do versículo 35 ao 37, Jesus ensina que é superior à sua linhagem humana. E para provar esse ensino, ele citou o Salmo 110, onde Davi o chamou de Senhor. E explica que, mesmo sendo ele da descendência de Davi, segundo os homens, ele era superior a Davi. E o próprio Davi reconheceu isso nos Salmos. Do versículo 38 ao 40, Jesus critica os escribas e fariseus pela desonestidade deles no serviço a Deus e logo em seguida elogia uma viúva, como demonstração de real serviço a Deus, o serviço que vem do coração sincero e verdadeiramente devoto a Deus. E aqui finalizamos mais um dia de exposição. Quantos inquiridores Jesus teve que enfrentar, não é verdade? Mas, sobre todos, foi mais do que vencedor. Desses episódios, podemos tirar uma grande lição. A lição de que não devemos temer nossos opositores, pois certamente o Espírito Santo de Deus nos guiará para responder a cada um como convém. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você tem tido coragem de enfrentar os seus opositores do reino de Deus? Ou tem se acovardado diante do contrário? Não permita que a sua fé, que foi conquistada pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus, se torne inativa. Exercite-a na crença, exercite-a na certeza de que o teu Deus sempre está com você. Até amanhã, querendo Deus.